Hoje, vamos estudar as palavras de Deus com o tema A Trindade e Deus. Através deste assunto, vamos tomar um tempo para aprender os ensinamentos da Bíblia sobre Deus Elohim. Muito tempo atrás, havia um reino de água. O rei do reino foi a um país estrangeiro e no seu caminho de volta para casa, ele visitou uma área fria. Já que ele foi a uma região fria, sua forma mudou. Ele congelou. Quando a água congela, no que ela se torna? Torna-se em gelo. Quando ele retornou em um estado sólido, ninguém do seu povo o reconheceu. Disseram, originalmente, nosso rei não tinha essa aparência. Aquele ser não parecia com o rei deles em nada. Então eles ofenderam o rei e finalmente expulsaram-no do reino. Um longo tempo passou. O rei decidiu retornar ao seu reino mais uma vez. Desta vez, ele cruzou uma região próxima à linha do Equador e não passou pela região fria. Por causa do clima quente, sua forma mudou para vapor a caminho do seu reino. Quando ele chegou ao seu reino, ele disse sinceramente, eu sou o rei de vocês, mas as pessoas não o reconheceram. Por isso, o rei se enfureceu. Como o meu povo pode me desprezar por 2 vezes? Então, finalmente, ele destruiu todo o seu povo. Isto é somente uma história. O rei ainda estava em estado de água. Mas quando ele se tornou gelo, enquanto passava pela região polar, seu povo não o reconheceu. Pelo contrário, quando ele cruzou uma região quente, ele se tornou vapor. Nesse momento também, ele não foi reconhecido por seu povo. Contudo, como vocês sabem, água, gelo e vapor são a mesma água. Somente suas formas são diferentes. De acordo com a temperatura, a água assume formas diferentes. E de acordo com isso, é chamada por nomes diferentes. Quando está em estado líquido, é chamado de água. Quando muda para o estado sólido, é chamada de gelo. Quando muda para o estado gasoso, é chamada de vapor. Da mesma maneira, Deus veio a esta terra em formas diferentes. Ainda que sua forma e seu nome mudassem, em cada época, ele era o mesmo Deus. Assim, como as pessoas do reino de água não reconheceram o seu rei, hoje também, embora Deus tenha vindo à terra, que é de sua possessão, como seu povo o tratou, eles não o reconheceram, nem o receberam. No entanto, nós devemos reconhecê-lo. Mesmo que Deus venha em uma forma diferente e com um nome diferente, não devemos estranhá-lo. Mesmo que a água se transforme em vapor ou gelo, os elementos que a compõem são o mesmo H2O. Água, vapor e gelo têm o mesmo elemento simbólico H2O. Para conhecer em que forma Deus vem a esta terra, hoje vamos ter um tempo para entender a vontade de Deus através do assunto da Trindade. Nosso Deus apareceu na terra em várias formas, através de 3 épocas: a época do Pai, a época do Filho e a época do Espírito Santo. E nós nos referimos a Deus como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de acordo com a época. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não são diferentes, mas sim o mesmo Deus. Um termo teológico para isso é Trindade. Quando nosso Deus trabalhou como o Pai
E como o Filho, ele realizou sua obra de redenção, mudando sua aparência. Quando Deus trabalhou como Pai e quando trabalhou como Filho, usou nomes diferentes, respectivamente. O nome que usou enquanto trabalhava como Pai era Jeová. E o nome que usou enquanto trabalhava como o Filho era Jesus. Então, Jeová e Jesus são diferentes? Não. Assim como a água e o gelo são o mesmo H2O, Deus Jeová e Jesus Cristo não são diferentes, e sim o mesmo e um só Deus. Vamos encontrar algumas evidências na Bíblia que nos esclarecem sobre este ponto. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esta era uma profecia sobre Deus, Jeová, que apareceria na terra. Foi profetizado que Deus nasceria como um menino, como um filho. O profeta Isaías profetizou sobre a aparição de Jesus 700 anos antes de sua vinda. O que este versículo diz? Ainda que Deus tenha vindo à terra como um menino, um filho, e tenha usado o nome de Jesus, quem era ele fundamentalmente? Aqui o profeta Isaías testifica que ele, Jesus, é Deus Jeová. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, mais uma vez. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Deus Todo-Poderoso. Nasceria como quem? Isaías profetizou que Deus nasceria como um menino e viria à terra como um filho. O que está escrito depois? Pai da eternidade. Ele não toma o papel de pai temporariamente, mas ele é o Pai da eternidade. O único que pode ser chamado de pai no mundo espiritual é somente Deus. Aquele é Deus Jeová, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Já que Deus vem como um menino, como um filho, onde ele deveria aparecer? Vejamos no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1, os conteúdos relacionados ao seu ministério e obras no Evangelho. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nos Evangelhos, o crescimento de Jesus na terra da Galileia e suas atividades nessa região são o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 9. Então, já que está escrito no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, a quem se refere o menino, o filho? Podemos entender facilmente que se refere a Jesus. E quem é ele, originalmente? Ele é Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, isto é, Deus Jeová. Isto é uma profecia de que Deus Jeová apareceria na terra como um menino, como um filho. Em outras palavras, Deus viria à terra em carne. Quando Deus Jeová apareceu em carne, seu povo o reconheceu? Não. É igual ao que aconteceu ao rei do reino de água. Quando ele apareceu em estado sólido por cruzar o Polo Norte, seu povo não o reconheceu e não o aceitou. Ainda que Deus tenha vindo em carne, ele verdadeiramente é Deus. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está profetizado que Deus Jeová, que já existia quando os céus, a terra e todas as coisas foram criados, viria à terra. Vamos confirmar em que forma ele apareceria. Versículo 14. E o Verbo, ou seja, Deus Jeová, se fez o quê?
Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No versículo 15, João testifica sobre Jesus Cristo. Ainda que o próprio Deus venha à terra em carne, o mundo o reconhece? Vejamos o versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Quem fez o mundo? Deus Jeová. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio à terra muito secretamente. De acordo com os pensamentos dos israelitas, Deus Jeová era apenas como o ar, que não é visto, e sua existência era invisível. Portanto, eles nunca puderam entender porque Deus nasceu como um menino e apareceu na terra como um filho em carne. É por isso que está escrito que Deus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, ele era Deus Jeová em essência. Vejamos o versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como Deus Jeová veio à terra em carne, através de Maria, com o nome de Jesus, não em aparência espiritual, as pessoas não o reconheceram. Os que conheciam Jesus não o reconheceram absolutamente. Seus parentes, familiares e as pessoas em sua volta, seus vizinhos, que diziam que conheciam Jesus, não acreditavam que ele era Deus. A razão de estudarmos a Trindade hoje é porque todos os nossos membros de Sião devem reconhecer de que maneira podemos receber Deus corretamente, ainda que Ele apareça diante de nós em uma forma diferente. Vejamos a Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, Jesus, subsistia em forma de quem? Subsistindo em forma de Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que é a Epístola aos Filipenses? No capítulo 2, versículo 5, diz sobre Jesus Cristo: Ele subsiste em forma de Deus, Jeová. Deus veio à terra e disse: Eu sou Deus. Mas as pessoas não o reconheceram como Deus, porque ele apareceu em semelhança de homens, tendo a mesma forma que eles. Por isso, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, dizendo: Tu, sendo homem, fazes Deus a ti mesmo. Não devemos ignorar esta cena. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos Jesus e Deus Jeová. São o quê? Eles não são diferentes, mas sim a mesma existência. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Você é um mero homem. Como um homem pode ser Deus? Desta maneira, os judeus provocaram um miserável resultado de crucificar Jesus Cristo sem hesitação. Por isso, o profeta Oséias disse:
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vejamos a Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todo o sempre. Amém. O Deus mencionado aqui é Deus Jeová. Vamos ver os ensinamentos da Bíblia, que explicam que Deus Jeová, que criou os céus e a terra, é o mesmo Jesus Cristo. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Em outras palavras, quem criou os céus, a terra e todas as coisas foi Deus Jeová. Agora, encontremos o versículo que diz: este é Jesus Cristo, que criou todas as coisas. Vamos ver a Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele, mencionado aqui, se refere a Jesus Cristo. Antes dessa parte, podemos ver mais a explicação sobre Jesus Cristo. E o versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E o versículo 19, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude. Esta é a explicação sobre Jesus. Na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, está escrito que todas as coisas foram criadas por meio dele. Todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo. No entanto, no livro de Isaías, capítulo 44, diz: todas as coisas foram feitas por Deus Jeová. Ambos são o mesmo ensinamento. Através destes versículos, podemos confirmar que Deus Jeová não é diferente de Jesus Cristo, mas sim o mesmo e único Deus. É como o rei do reino de água. Ainda que ele se tornasse gelo sólido, enquanto cruzava o Polo Norte, ele era, definitivamente, o rei do reino de água. Ainda que a água mude sua forma e se torne gelo, cujo é diferente, por causa da mudança, nós sabemos que o seu elemento é o mesmo, H2O. Na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 diz: nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. E no livro de Isaías, capítulo 44, diz: ele sozinho, Jeová sozinho, fez todas as coisas. Se Jesus e Jeová são deuses diferentes, a expressão sozinho não poderia ser usada no livro de Isaías, capítulo 44. Desta maneira, podemos confirmar que Jeová e Jesus não são diferentes, mas o mesmo e único Deus. E quem escreveu a Epístola aos Colossenses? O apóstolo Paulo a escreveu. O apóstolo Paulo aprendeu bem a Bíblia, diretamente de Gamaliel, um intérprete da lei. Então, o apóstolo Paulo, que aprendeu as Escrituras corretamente, não sabia que aquele que criou os céus e a terra é Jeová? Ele sabia tudo isso. Mas mesmo sabendo, por que ele escreveu dessa maneira na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16? Ele compreendeu que Deus Jeová veio à Terra com o nome de Jesus e estava se esforçando para a salvação da humanidade. Por isso ele escreveu na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, em Jesus, todas as coisas foram criadas. Não expressando isso como em Jeová, todas as coisas foram criadas. Agora, confirmemos mais sobre o fato de que Deus Jeová é Jesus Cristo, através do livro do Apocalipse, capítulo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus. Quem é o Senhor Deus? Ele é Deus Jeová. Deus Jeová diz: eu sou o Alfa e Ômega.
Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus Jeová diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. No entanto, no livro do Apocalipse, capítulo 22, Jesus também diz a mesma palavra, eu sou o primeiro. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui, quem é eu? Se lermos o versículo 16, descobriremos que eu se refere a Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Isso significa que Jesus enviou seu anjo para dar as palavras anteriores a todas as pessoas que acreditam em Deus. Então, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, quem é eu, que chamou a si mesmo de Alfa e Ômega? No capítulo 1, Deus Jeová é o Alfa e o Ômega. E no capítulo 22, Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, respectivamente. Certas igrejas negam a Trindade e dizem que Jeová e Jesus são diferentes. Se a insistência delas fosse verdade, as palavras da Bíblia seriam uma mentira, porque Jeová diz, eu sou o primeiro. E Jesus também diz, eu sou o primeiro. Não é verdade? Deus Jeová e Jesus Cristo não são diferentes. Quando Jeová veio à terra em carne, as pessoas o chamaram de Jesus. Isso é tudo. Jeová e Jesus são o mesmo e único Deus. Na Bíblia, há ensinamentos e provas definitivas de que Deus Jeová e Jesus Cristo, isto é, Deus Pai e Deus Filho, são um só. Jesus mesmo disse, eu sou Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um, não somos diferentes. Jesus, com sua própria boca, disse sobre isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Hoje, aqueles que negam a Trindade tentam rejeitar essas palavras, ainda que estejam escritas na Bíblia. Se é assim, os 66 livros da Bíblia estariam mesclados. A Bíblia estaria fora de ordem e o sistema para conhecer a Deus cairia e se quebraria. Portanto, devemos ter o conhecimento correto sobre a Trindade. Agora, vamos confirmar que Deus Jeová é igual ao Deus Espírito Santo através da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2. Se as pessoas tentam entender Jesus Cristo, ou o novo nome de Cristo Ansanhon, que vem na sua segunda vinda, sem esse conhecimento da Trindade, pensarão primeiro, já que veio como um homem, ele não é um homem? Aqueles que pensam assim foram os judeus que crucificaram Jesus na cruz. Eles eram os fariseus e os escribas. Apesar de Deus vir em forma de vapor, ou em forma de gelo, quem é Ele originalmente? Ele é a mesma essência de Deus. Ele é o próprio Deus. Ainda que a água se transforme em vapor, e ainda que se transforme em gelo, o composto químico H2O não muda. Devemos reconhecer que Deus pode aparecer e fazer o que quiser, em qualquer forma. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. E confirmemos que Deus Jeová não é diferente de Deus Espírito Santo, mas sim o mesmo e único Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece as coisas de uma pessoa, senão o seu próprio Espírito que nela está. Assim, também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Deus que é mencionado aqui é Deus Jeová. Somente Jeová pode conhecer os seus pensamentos. Mas olhemos o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta,
até mesmo as profundezas de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus, até mesmo as profundezas de Deus. Então, de quem é o Espírito do Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Podemos concluir que Deus Espírito Santo e Deus Pai, que é Deus Jeová, não são diferentes, mas sim o mesmo. Os dois versículos da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, são suficientes para provar que Deus Pai Jeová e Deus Espírito Santo são um só. Seguindo, através da primeira epístola de João, capítulo 2, vamos confirmar que o Filho Jesus e o Espírito Santo não são diferentes, mas sim o mesmo Deus. Quando entendemos isso claramente, podemos compreender em que forma nosso Deus vem à Terra pela segunda vez, toma a dianteira e se esforça para salvar a humanidade nesta época do Espírito Santo. Vejamos a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Na primeira epístola de João, capítulo 2, Jesus é descrito como o que fala em nossa defesa, que em grego se chama Paracletos, e se traduz como advogado ou consolador. A primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus é o nosso Consolador. Então, Jesus é realmente Deus, o Consolador? Vejamos o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador. Na primeira epístola de João, ele foi descrito como nosso advogado, o Consolador. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Quem é o Consolador? Ele é o Espírito Santo. Em outras palavras, Deus Espírito Santo não é diferente de Deus Filho, Jesus, mas sim o mesmo e único Deus. Sendo assim, Deus Pai Jeová, Deus Filho Jesus e Deus Espírito Santo Ansanhon são diferentes uns dos outros ou são o mesmo e único Deus? Todos são um só Deus. Vamos supor que, depois de ir à Terra de Água, atravessando o Polo Norte e depois de visitar uma região próxima, a linha equatorial, Deus volte para a sua terra, onde seu povo habita. Assim, se entendemos este princípio, devemos reconhecer Deus e recebê-lo, embora Ele venha a esta terra com aparência diferente e com um nome novo. Há 2000 anos, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? Eles dizem que tu és um profeta. Quem vós dizeis que eu sou? Pedro respondeu corretamente. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus mesmo perguntou a seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, está escrito que os que o receberam obtêm o direito de serem filhos de Deus. Então, a Bíblia diz que quem dará o direito? Hoje, nós não apenas devemos entender que a Trindade significa que o Pai Jeová, o Filho Jesus
e o Espírito Santo são o mesmo e único Deus, mas também reconhecer Deus, sem importar em que forma Ele venha à Terra. Nós devemos recebê-lo, assim como Pedro e como Paulo, que disseram, Ele é Deus mesmo. O Espírito Santo, Cristo Ansanhon, que veio à Terra com um novo nome, de Jesus, é Jesus mesmo que carregou por nós a cruz, ao Gólgota, há 2000 anos. E é Deus Jeová que dividiu o Mar Vermelho e deu aos israelitas o maná do céu para comerem por 40 anos, 3.500 anos atrás. Assim, quando compreendemos a Trindade corretamente e com fé, podemos entender novamente quão importante é a Trindade em nossa fé. Muitas pessoas debatem sobre a Trindade, dizendo, a Trindade é certa ou errada. Nós, no entanto, devemos entender o que nós devemos saber sem falta e compreender mais sobre Deus. Alguns me perguntam, Cristo Ansanhon fez algum milagre? Eles não precisam fazer essa pergunta. Por quê? Quem fez o milagre de dividir o Mar Vermelho? Quem alimentou 5.000 pessoas somente com 5 pães e 2 peixes e encheu 12 cestas com eles? Por não terem entendido corretamente quem fez isso, eles continuam a fazer essas perguntas. Quando fui aos Estados Unidos, um membro local me fez a mesma pergunta. Então lhe perguntei, você estudou sobre a Trindade? Ele me disse que sim. Eu pensei, isso é estranho. Se ele estudasse isso, deveria saber a resposta. No entanto, o membro estudou apenas o fato de que o Pai Jeová, o Filho Jesus e o Espírito Santo são o mesmo Deus. O que devemos compreender é que Deus Espírito Santo é Cristo Ansanhon. Então lhe perguntei, o que você acha que Cristo Ansanhon fez 2000 anos atrás? Então, ele deve ter percebido algo e disse, agora entendo, realmente ele fez um grande milagre. Então, o que ele fez no princípio? Então ele disse, entendo claramente. Nosso Deus tem feito muitas obras para nós, na história da humanidade. Eles são o mesmo e único Deus. Deus Jeová e Jesus Cristo são um. E Jesus Cristo e o Espírito Santo são um. Isso não é algo que raciocinamos somente por silogismos. Há mais coisas que nós devemos compreender através disso. Por milhares de anos, nosso Deus trabalha e coloca muitos esforços para a nossa salvação, a fim de trazer a salvação para aqueles que estão o esperando nos últimos dias. Ele veio pela segunda vez a esta terra, onde ele foi severamente desprezado, torturado e afligido na sua primeira vinda. A não ser nossos pais espirituais, quem poderia vir aqui novamente? Eles vieram a esta terra como o Espírito e a noiva, e dizem, venham a nós, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aquele que nos chamou é nosso Deus eterno. Na época do Pai, Deus foi chamado de Jeová. Na época do Filho, foi chamado de Jesus. E na última época do Espírito Santo, ele veio à Terra com o nome de Ansanhon. Cristo Ansanhon nos fez reconhecer e compreender a Mãe Jerusalém, a fonte da vida eterna, e ascendeu. Nosso eterno Cristo, Ansanhon, e a Mãe Nova Jerusalém são os que devem ser glorificados e elogiados mais e mais neste dia de repouso. Hoje, se Deus nos perguntar como antes, quem você acha que eu sou? O que devemos responder? O Senhor é o verdadeiro Deus, que salvará a humanidade nesta época. Vocês e eu devemos ser capazes de dizer isso. Hoje, temos estudado juntos as palavras com o tema A Trindade e Deus. Desejando a vocês abundante graça, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.